Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor, que é a nossa fortaleza, possa estar no teu relacionamento conjugal, bem como familiar, principalmente no relacionamento conjugal e familiar de todos os casais que se tornaram parceiro do canal. E aos casais que se tornaram parceiro do canal, o que eu vou falar aqui você vai entender. Todos nós que já fazemos parte e que nos tornamos parceiro do canal, somos sabedores que o casamento tem alguns pilares importantes: o amor, a parceria, a paciência, a tolerância, a fidelidade, a compreensão, a comunicação. E dentro desse conjunto de pilares existe um outro que é de suma importância, que é o ato sexual. Nenhum casamento viverá, nenhum casamento subsistirá, nenhum casamento durará por muito tempo se não tiver o sexo. É bem verdade que o sexo não é tudo dentro do relacionamento conjugal, porque vai chegar um período em que somente o amor, o carinho, o respeito vai dar sustentabilidade ao teu relacionamento conjugal. Isso é na velhice, lá com os 70 anos, 75, 80 anos, né? O sexo vai cessar, porque tudo tem o seu tempo, e o tempo do sexo também vai chegar, né? Você apenas vai olhar para a sua esposa e vai dizer: nós éramos bons naquilo, né? E o ato sexual não vai ter mais aquele mesmo prazer. Você vai ter desejo, mas o corpo não vai acompanhar os seus desejos. O tema que eu trago hoje é os 4 propósitos do sexo. Existem 4 propósitos pelo qual Deus criou o sexo dentro do relacionamento conjugal. E quando eu falo do relacionamento conjugal, eu estou falando que o sexo para o servo de Deus não pode existir fora do relacionamento conjugal. Para o servo de Deus, aí no mundo todo mundo faz o ato sexual da forma que eles pensam e entendem. O primeiro propósito é para construir uma família. Deus une o homem e a mulher com o propósito de construir a família. Só se dá a construção ou a instituição da família através do relacionamento sexual entre o homem e a mulher. É bem verdade que hoje existe tecnologia, cientificamente falando, que pode proporcionar à mulher a ela vir ter um filho sem ter a participação do homem, mas nunca foi propósito de Deus nesta questão. E eu não vou entrar no mérito da questão. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A ordem de Deus, ou a ordenança de Deus para o homem é deixar pai e mãe para se tornar um casal, e depois tornar uma família a partir do nascimento de filhos. Então é muito importante que Deus está unindo, ou Ele colocou essa ordenança de união do homem com a mulher para um propósito, para através da união do homem e da mulher instituir aí a família. O outro propósito, ao qual nós falamos já no início, é a procriação, né? É o ato criador do eterno Deus através do homem. Deus não ia passar sua eternidade criando o homem. Ele fez o homem, Adão e Eva, e deu essa ordenança a ele de crescer e multiplicar. Eu vou ler aqui o versículo da palavra de Deus. Então ele incumbiu ao casal o ato criador do eterno Deus através do homem. Ele dotou o homem de capacidade reprodutora. Tanto o homem como a mulher têm a capacidade de reprodutiva, instituindo assim o matrimônio e a família. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem, a mulher o criou. Tanto o homem como a mulher é criado à imagem de Deus. Eu não vou também entrar aqui nesse mérito, né? E Deus o abençoou, e Deus lhe disse:
frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E isso é através do ato sexual. Foi Deus que criou o sexo. Eu tenho aqui no canal um tema chamado Sexo Presente de Deus. O sexo é um presente de Deus ao ser humano. Deus quis que, em sua sabedoria, que o casal desse continuidade à espécie macho e fêmea. Como eu disse antes, Deus não ia passar sua eternidade criando boneco e soprando nas narinas do boneco, certo? Através do ato sexual. Então, através do ato sexual, o homem e a mulher vai aí dando propósito naquilo que Deus fez lá no Éden, que foi instituir o matrimônio, e após instituir o matrimônio entre o homem e a mulher, aí instituir a família. O homem e a mulher devidamente casados, segundo os princípios da palavra de Deus, ele assume essa responsabilidade. Como está em Gênesis capítulo 2, verso 24, vai deixar o homem pai e mãe e unir a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A outra coisa importante, quando o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, aí vem um conceito muito importante que é intimidade. O sexo é um momento de grande intimidade entre o casal, muito mais que atividades domésticas corriqueira, muito mais do que o parceiro e o companheirismo. É muito mais do que a parceria, é muito mais do que o companheirismo, é algo de suma importância, e no ato sexual vocês ali estão trocando intimidade um com o outro. Por isso que em Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, falei para ele alguém que possa ser uma auxiliadora, aquela que estará ao seu lado lhe auxiliando. Então o ato sexual, ele proporciona ao casal intimidade. Por isso que o sexo é a expressão máxima da intimidade, e também é a melhor maneira de demonstrar o nosso amor ao nosso cônjuge. Ele é a expressão máxima da intimidade e é uma maneira da mulher demonstrar ao seu esposo, de esposo demonstrar à sua mulher o amor conjugal. O desejo sexual é um dom de Deus para o casal, pois quanto mais à vontade você se sente na cama ou fora dela, mais forte é a relação a dois, né? Bem, agora iremos para o quarto propósito do sexo. Para muitas pessoas, no que eu irei falar agora, muitos servos de Deus não concordam. Porém, Deus fez o ato sexual também para o prazer do casal. E eu digo que algumas pessoas não concordam, porque há 15 anos atrás, quando eu tinha aceitado Jesus como Salvador, eu era novo convertido, talvez tivesse aí uns 5 anos de vivência na presença de Deus, nos congregando. Eu conversando com um certo homem, ele não aceitava a ideia do que o ato sexual era para o prazer do casal também. Ele apenas tinha a ideia de que quando se contraía o matrimônio era com o objetivo de instituir uma família, ter filhos e criar filhos. Porém, eu entendo que no ato sexual vem também para o prazer do casal, o prazer do homem, o prazer da mulher. Deus criou os órgãos genitais não somente com a questão da procriação da raça humana, mas também para o prazer do casal. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: o casamento deve ser honrado para todos, ou por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará o imoral e o adúltero. Quando se fala aqui do leito conjugal, está se falando do ato sexual, do prazer do ato sexual. E em outras versões diz assim: bendito seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, abençoado seja. É uma ordenança de Deus o ato sexual. Provérbios capítulo 5, verso 18 ao 20 diz: seja bendito o teu manancial. Preste bem atenção. Alegra-te com a mulher da tua mocidade,
Por que da mocidade? Porque vai chegar tempo em que o ato sexual não vai existir mais. Somente o amor, o companheirismo, a paz, a união é que vai prevalecer, né? Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te sacia todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E aqui ele faz uma advertência. E por que, filho meu, te deixará atrair por outra mulher e te abraçará ao peito de uma estranha? A única advertência que está sendo feita aqui na questão do prazer é que o homem não deve procurar uma outra mulher, nem uma mulher deve procurar o outro homem, e sim procurar o seu próprio marido para o ato sexual. E temos também que compreender que se Deus fez o ato sexual somente para a procriação, para a formação da família, eu estou com uma filha que tem 26 anos, e são 26 anos que a minha esposa é ligada. Sendo assim, eu estou com 26 anos que apenas olho para a minha esposa e não pratico mais o ato sexual. Tem como viver assim, meu irmão? Aí olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo, falando de casamento, no capítulo 7, verso 3 e 4. O marido paga à mulher o devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E temos que entender que mesmo na antiga aliança, no tempo do povo judeu, de Moisés, na antiga aliança, existia um grande respeito pela questão do casamento. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 24, verso 5 diz: quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar com a mulher que tomou. E essa alegria aqui não é só estar rindo não, meu irmão. É do ato sexual. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Eu estarei deixando aí no comentário o link de um vídeo que eu tenho, que o tema é Sexo, um presente de Deus.